Bom dia, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Vamos à nossa leitura de hoje, encerrando 1 Coríntios, capítulo 16. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Os irmãos da cidade de Jerusalém estavam passando dificuldade e Paulo escreve a todas as demais igrejas solicitando a eles que fizessem uma coleta, um levantamento de oferta para ajudar os irmãos lá em Jerusalém. E assim foi feito. Verso 11, 10 e 11, ele fala que está planejando ir lá em Corinto, mas ele também estará enviando Timóteo e diz que quando Timóteo fosse, não era para ninguém desprezar ele, porque ele servia ao Senhor. Isso é tão somente pelo fato de que Timóteo era muito novo. Ele cresceu num lar cristão e aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, e já bem jovenzinho, Paulo leva ele consigo, faz dele seu discípulo e vai preparando, discipulando ele para ele se tornar um obreiro, né? E então ele está começando aqui a visitar as igrejas também, e por isso Paulo orienta para que todos recebam ele bem. Verso 13, sede vigilantes, ele já está nas observações finais, né? Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E ele encerra aqui, verso 19, falando que Áquila e Priscila manda saudações, bem como a igreja que está na casa deles. É legal, eu já falei sobre Áquila e Priscila, um casal que entrou na igreja, que conheceu o apóstolo Paulo e que passaram a investir toda a sua vida, sua família e seus recursos financeiros para ajudar na obra missionária. Então, Áquila e Priscila tinham uma igreja dentro da casa deles. Fantástico. Ele diz aqui, verso 20, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. O ósculo santo é o beijo santo, é aquele beijo de saudação no rosto, né? Muito comum em boa parte do mundo, né? Ali no Oriente Médio, na Europa, em boa parte do mundo, ainda até hoje tem essa questão da saudação com o beijo no rosto. Aqui no Brasil nós não temos disso, né? Houve um tempo até pouco tempo atrás que as mulheres sim, né, eram normal saudar com beijo no rosto, homem e mulher também, só homem com homem que não, né? Agora bagunçou tudo, né? Verso 21, a saudação escrevo eu, Paulo, de próprio punho. O que nos dá a entender que todo o restante da carta foi escrito por alguém. Então, Paulo, ao que tudo indica, a maioria dos comentaristas concordam que Paulo desenvolveu um problema de visão e ele não conseguia mais enxergar direito, e então ele fala e alguém escreve, ele vai ditando para alguém escrever. No final, com dificuldades, ele escreve a saudação final. Em outra parte, ele diz, veja com que grandes letras eu escrevo, né? Por conta justamente dessa dificuldade.
Entramos em 2 Coríntios agora, a segunda carta que ele escreve para os irmãos. Verso 2, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a saudação comum do apóstolo Paulo, graça e paz, e eu costumo usar essa também, né? Tem muita gente que fala paz do Senhor, paz de Deus, paz de Cristo. Alguns falam simplesmente paz, e outros como eu, graça e paz, e tem alguns que não gostam de falar nada disso, né? Só fala bom dia, boa noite. Isso não tem uma regra, tá bom? Não tem uma regra para isso. Qualquer dessas que eu citei são válidas. Verso 3, bendito seja o Deus e Pai. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para poder nos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Comentar sobre isso, às vezes as pessoas ficam questionando a respeito do porquê, qual a razão do sofrimento que passam, por que Deus permitiu isso, por que Deus está deixando isso acontecer comigo, com a minha família, por que estamos passando essas lutas. Embora não saibamos exatamente o propósito de tudo isso, né, o fato é que nós vivemos no mundo e estamos sujeitos às dores, aos sofrimentos deste mundo. Ninguém está imune a isso. Mas eu sempre penso dessa forma que está aqui, quando ele diz no verso 4 que Deus nos consola, nos conforta, e aí nós vamos utilizar isso para confortar outras pessoas. Ou seja, a sua experiência serve para ajudar outras pessoas que passarão por situação semelhante. Então você terá propriedade, experiência para falar a outros que passarem por situações desse tipo. Ele veja a situação difícil que ele passou, verso 8, não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. E aí ele fala de como Deus abençoa e fala da importância da oração, né? Verso 11, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor. A importância de orarmos uns pelos outros. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, bendito seja o Senhor. Muito obrigado por tua palavra. Dai-nos sempre a tua graça e proteção. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.